Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério. Vocês que estão acompanhando essa entrevista com a professora Maria Lúcia Fattorelli devem estar realmente achando que a coisa é séria. Mas ela é muito mais séria do que nós imaginamos. Professora, com relação a essa crise que o Brasil está vivendo, crise política, jurídica, parlamentar, de executivo e financeira. Ela é uma crise realmente existencial, é uma crise que vem de longos anos. Da onde veio essa crise? Olha, na nossa opinião, essa crise ela é uma crise que ela foi fabricada. E fabricada principalmente pela política monetária do Banco Central. Se você pegar ali 2014, 2015, quando a crise aprofundou e se instalou de vez, o Brasil ficou quase 2 anos com uma taxa básica de juros em 14,25%, num momento em que o mundo inteiro estava com taxa zero, negativa ou muito baixinha, próxima de zero. O Brasil, 14,25%, a básica. E taxa de mercado aí de 200, cartão de crédito, cheque especial, 500. Então, só os juros já amarra a economia, mas não foi só isso. Todas essas operações que nós falamos, essa remuneração da sobra de caixa dos bancos, isso aí gerou uma escassez de moeda na economia, empurrou as taxas de juros para os níveis absurdos e ainda gerou uma despesa enorme. Lá em 2014, 2015, foi quando essa despesa foi mais elevada, porque a taxa básica de juros estava mais elevada. Foi quase 150 bilhões de reais em um ano. Fizeram também uma modificação no câmbio que prejudicou a indústria nacional. Os produtos importados chegavam aqui muito baratos. A indústria nacional não tinha como competir. E, paralelamente a isso, operações de swap cambial, de novo, política monetária do Banco Central, garantindo ganhos aos bancos e às empresas que operam. Sim, sempre eles, né? Sempre, e que operam com moeda estrangeira e gerando prejuízos para nós. Nós chegamos a ter, de setembro de 2014 a setembro de 2015, se você pegar só os resultados negativos ali do swap, dá mais de 200 bilhões de reais. Tudo isso, esse resultado negativo do swap cambial, virou dívida pública também. Então, quando você coloca tudo isso, você fala assim, o que provocou essa crise? Ah, tem mais um detalhe que eu esqueci de falar. Em 2015, nós detectamos que foi feita uma emissão de títulos muito acima do necessário para equilibrar as operações de dívida pública. Sempre eles fazem um pouquinho a mais, para não ter risco, não ficar ali em cima do prazo de um compromisso. Mas em 2015 foram 480 bilhões de reais a mais. Tanto o Banco Central quanto o Tesouro Nacional confirmaram que fizeram a mais. Claro que eles não admitiram 480, admitiram 300 e tanto, o que já é um absurdo. Mais de 300 bilhões de reais de emissão excessiva. E depois que emite os títulos, o que acontece? Nós temos que pagar os juros. Então, junta tudo isso. Taxa de juro básica insana. Sem justificativa técnica, política, jurídica, nem econômica. Não tem nenhum tipo de justificativa para aqueles 14,25%, que ficou em quase 2 anos. Sim, 2 anos. Emissão excessiva de títulos, gerando uma despesa brutal de pagamento de juros daquele patamar. Esterilização de 1 trilhão de moeda no Banco Central, pagando juro 150 bilhões. Prejuízo com swap cambial, ao mesmo tempo aniquilando a indústria nacional e gerando prejuízo de swap cambial que vira dívida pública. Olha, eu desafio quem me mostrar qual país aguenta isso. Nenhum país aguenta isso. E aí, assim, se você olhar
Que outro fator pode ter provocado a crise no Brasil? Um país batendo recordes de safra agrícola, recordes de safra de produção mineral, clima impossível ser mais favorável do que o nosso, rico sob todos os aspectos. Se olharmos nossa terra, nossa água... Solo o ano inteiro? Então, essa crise fabricada, aí vem toda a questão política também, não é? Com impeachment da Dilma, fizeram o impeachment num domingo, não foi? Sim. Porque ela fazia um adiantamento de recursos das contas públicas para aqueles programas, sem passar pelo orçamento, chamaram isso de pedalada. Na segunda-feira seguinte, o Senado já publicou que não era mais considerado pedalada isso. Esse adiantamento já não era mais considerado pedalada. Então, criaram uma crise política. Mas quem tem interesse nessa crise política se houve um verdadeiro assalto ao dinheiro da Petrobras, dos bancos, dos fundos de pensão? O que houve com isso? Quem tem interesse nisso? O sistema financeiro, a cúpula do sistema financeiro tem interesse. Por quê? Com essa crise, eles nunca ganharam tanto. Basta olhar o lucro dos bancos nesse período. Enquanto toda a economia definhou, o lucro dos bancos explode. No meio dessa confusão toda, projetos como esses que nós mencionamos aqui, sim, da securitização de créditos, acaba tendo espaço. Porque no meio da confusão, esse tipo de coisa que em período normal, não haveria espaço para esse tipo de esquema. Na sua visão, professora, estamos à beira da eleição, né? A eleição é em outubro. Que tipo de proposta um candidato que queira realmente ajudar o Brasil a sair do buraco precisa tomar de medidas? Olha, eu vou defender isso, isso e isso. O que ele precisa defender? Olha, os candidatos, principalmente à presidência da República, sim, se não enfrentarem os eixos que sustentam esse modelo econômico suicida que está sendo praticado no Brasil, que utiliza essa política monetária às avessas, praticada pelo Banco Central. O que o Banco Central deveria fazer, irrigar a economia com moeda, reduzir juros, ele faz ao contrário, ainda aplica esses mecanismos que geram dívida pública, geram mais despesas. Então, o primeiro eixo é a política monetária do Banco Central. O outro eixo é o processo de endividamento público. Nós temos que exigir uma auditoria dessa dívida. Nós estamos pagando dívidas decorrentes de fraudes, de mecanismos financeiros que não configuram dívida pública. O instrumento do endividamento público está sendo usurpado por esses mecanismos que geram a chamada dívida para transferir recursos para o banco. O modelo tributário é outro aspecto também do modelo econômico que os candidatos têm que se comprometer, porque aqui no Brasil, quanto mais pobre, mais tributo paga. Sim. Proporcionalmente. É o Robin Hood das avessas. A sua renda. Então, se não enfrentarem isso aí, se não chegar lá no Banco Central e falar, olha aqui, tem que acabar isso, tem que acabar essa farra, não resolve o problema do Brasil. Porque a questão do recurso público, ele é estruturante. Sem recurso público, não existem políticas públicas. Com certeza. Então, o candidato pode fazer um discurso belíssimo, mas ele tem que dizer de onde vai sair o recurso. E de onde vai sair o recurso? Recurso tem. O Brasil é riquíssimo. A questão é que... A gente está vendo aí 1 trilhão, meio trilhão, 2 trilhões... Só para o sistema financeiro, né? Então, se o candidato não se comprometer com a auditoria da dívida, com uma reforma tributária justa e com a alteração da política monetária praticada pelo Banco Central, nós vamos ter mais do mesmo. Não dá para acreditar nas propostas, nas promessas. Tá certo, então. Bom, nós já temos, então, um compromisso para cobrar dos futuros entrevistados aqui do programa, né, que todos eles vão passar por aqui,
E aí a gente vai ter já uma sinalização do que é preciso verdadeiramente fazer para tirar o Brasil do buraco e nós, de uma vez por todas, pararmos, né, de acharmos que não temos solução. Solução nós temos. E gente capacitada para dar sugestões sobre como sair desse buraco. Professora Maria Lúcia Fatorelli, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. E agora eu prometo, vai voltar mais seguido para a gente destrinchar, quem sabe, em um programa, um desses temas aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E a você que nos acompanhou também, muito obrigado pela sua audiência, pela sua sintonia. E no próximo estaremos de volta.